Graça e paz, irmãos. Estamos mais uma vez aqui para louvar ao Senhor. Desde já convidamos você a pegar seu cantor cristão e a sua Bíblia para nós juntos, de modo online, louvarmos a Deus e ouvirmos sua palavra. Hoje as meninas não estão aqui, as Isabel e Lia. Acabaram de acordar, estão mais para lá do que para cá. Aí estou aqui com Lídia, minha esposa. Olá, irmãos, tudo bom com vocês? Quero dizer que sempre temos orado por cada um de vocês e também pelos familiares, né, pelos amigos e por toda essa situação que a gente está vivendo, né, hoje em dia, e que Deus possa estar abençoando cada um de nós. Isso é verdade, essa é a verdade, que nós precisamos orar e suplicar a Deus para que Ele seja conosco nesse período. Então vou pedir para que a Lígia ore, pedindo ao Senhor a sua bênção sobre esse tempo, tá bom? Oremos. Senhor meu Deus, mais uma vez te sou grata, ó Pai, por estar em tua presença. Obrigado também, Senhor Deus, por mais um culto, ó Pai querido. E obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem abençoado cada família e cuidado, ó Pai, de tudo que cada um necessita, Senhor Deus. O Senhor tem derramado suas bênçãos, Senhor, na necessidade de cada um, Pai querido. Cuida, Senhor Deus, dos enfermos, meu Deus. Tenha misericórdia, Pai querido. E também hoje quero te pedir pelos médicos, enfermeiros, os profissionais da saúde, ó Pai, que o Senhor possa estar dando forças também, sabedoria, Deus, para estar cuidando de cada um, ó Pai querido. Te rogo também, Deus, pelos governantes, Pai, que o Senhor possa estar à frente, quebrantando seus corações, dando sabedoria, ó Pai, para fazer melhor pelo povo, meu Deus querido. Quebranta e transforma essas vidas, Senhor, para honrar e glorificar teu santo nome, Deus. E é isso que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós queremos louvar ao Senhor com o hino de número 188, o Evangelho. Certo? Então, lembrando que o Evangelho é a mensagem da salvação, a mensagem anunciada por Jesus Cristo, por isso que se chama o Evangelho de Cristo. É a mensagem que fala que o pecador está perdido em seus pecados, mortos em delitos e pecados, mas que Jesus ele veio a esse mundo, morreu, levando sobre si os nossos pecados e assim oferece perdão e salvação a todo aquele que ouvir e crer. Então, esse hino canta a mensagem do Evangelho, 188, o Evangelho. Boas novas tão alegres,
Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho, jubiloso somos pois o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé. As novas que vos dão, que já vem o Salvador, tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. Amém. Vamos cantar mais um hino, desta vez 421, Conversação Cristã. Esse é um hino que vai nos mostrar também a importância de anunciarmos a palavra. Às vezes nós falamos sobre tantas coisas, conversamos sobre tantos assuntos, mas não falamos do Evangelho, não falamos da mensagem da salvação. Então, cantemos 421, Conversação Cristã. Sabeis falar de tudo que neste mundo há, mas nem sequer palavras de Deus que tudo dá. Irmãos, irmãos, falemos de nosso Salvador. Vamos agora meditar um pouco na palavra do Senhor. Me aproximar aqui mais um pouco. Então nós queremos hoje refletir sobre um assunto muito interessante.
Eu estava pensando esses dias, e o tema do nosso estudo hoje é: a palavra de Deus não está presa. O que é que isso significa, né? O que é que eu quero dizer quando afirmo que a palavra de Deus não está presa? A ideia é o seguinte, é que nessa quarentena, né, devido a esse coronavírus, devido a essa pandemia, nós estamos praticamente presos dentro de nossas casas, e talvez você possa pensar: eita, esses dias Deus não tem agido muito em relação ao progresso do Evangelho, em relação ao anúncio da sua palavra para aqueles que ainda não o conhecem. Agora, na verdade, se nós pensamos assim, pensamos que por causa da nossa prisão, né, dentro de nossas casas, nós pensamos que por causa disso a palavra de Deus também está presa porque nós estamos presos, nós estamos enganados. A verdade é que a palavra de Deus, ela nunca fica presa. Por mais que o cristão, por mais que o missionário, por mais que os pastores, por mais que o evangelista, por mais que aqueles que anunciam a palavra estejam presos, a palavra de Deus não está presa, certo? E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Então peço que você abra lá, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 9. Nós iremos meditar nesse versículo e então fazer algumas considerações sobre o que Paulo está falando aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 9. Então olha o que Paulo está dizendo aqui: pelo qual estou sofrendo até algemas aqui preso, né? Estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Então, quando nós falamos que a palavra de Deus não está presa, não está algemada, nós podemos aqui tirar duas implicações disso, né? Ou tirar duas lições diante dessa verdade. Saber que a palavra de Deus não está presa deve nos fazer entender pelo menos dois pontos aqui, duas lições. Primeiro é que o cristão, né? O cristão, mesmo estando preso, ele não somente pode, mas ele também deve anunciar a palavra. Então, você que é um cristão, você que conhece a verdade, você que um dia foi alcançado pela graça de Deus, entendeu que o perdão dos teus pecados era somente por meio de Jesus, você que um dia de fato se arrependeu dos pecados, se converteu a Cristo, recebeu como teu Salvador, você então que conhece a palavra de Deus, você cristão, mesmo estando preso, mesmo estando de quarentena, você deve anunciar a palavra. Eu devo anunciar a palavra. Nós devemos anunciar a palavra, porque a palavra de Deus não está algemada, não está presa. E é isso que Paulo está falando aqui. Então, no contexto, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele estava preso, ele estava algemado por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, no versículo 8, né, nós lemos o versículo 9, mas no versículo 8, Paulo diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Então, Paulo está dizendo aqui que por causa de Cristo, por causa de Jesus, ele estava sofrendo algemas, ele estava preso como malfeitor por causa do nome de Jesus, por estar pregando, anunciando a Jesus Cristo, anunciando o Evangelho, a palavra de Deus. Então, vemos aqui que o contexto é que Paulo estava na prisão. Inclusive, quando Paulo escreve essa carta aqui a Timóteo, ele estava na prisão, certo? Ele estava preso ali na cidade de Roma. Então, Paulo completa aqui a sua frase dizendo que, embora ele estivesse algemado, e embora ele estivesse preso, a palavra de Deus não estava algemada. Então, é isso que ele diz: contudo, a palavra de Deus não está algemada. Ou seja, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está.
a palavra de Deus continua a ser proclamada, ela continua a se expandir, ela continua a ser pregada, né? E isso é muito interessante percebermos que mesmo aquele que anuncia estando limitado, isso não limita o anúncio da palavra de Deus, certo? Em Filipenses nós vamos ver também um texto muito interessante em que o apóstolo Paulo vai dizer que a prisão dele até contribuía para o progresso do evangelho, para o anúncio da palavra de Deus. Então, você pode abrir aí em Filipenses capítulo 1, se você for para Filipenses fica aí um pouco antes de Timóteo. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 14, certo? Filipenses 1, do 12 ao 14. Veja como é interessante que o apóstolo Paulo está falando aqui, né? Nessa situação, Paulo também estava preso, quando ele escreveu a carta à igreja de Filipos, né? Aos filipenses. Ele estava preso, era uma outra ocasião, diferente da carta de 2 Timóteo, mas aqui também nessa ocasião ele estava preso, estava numa cadeia, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. E aí no capítulo 1, versículo 12 ao versículo 14, Paulo diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, para aqui um pouquinho. Paulo está dizendo que o que aconteceu a ele estava contribuindo para o progresso, para a expansão do Evangelho. Evangelho, eu acabei de falar, é a mensagem de salvação, a mensagem que procede da palavra de Deus. Agora, o que é que estava acontecendo a Paulo que estava contribuindo com o progresso do Evangelho? Aí, versículo 13, ele continua: de maneira que as minhas cadeias aqui, prisão, né, algemas, ele estava aprisionado, as minhas cadeias em Cristo, ou seja, minhas cadeias por causa de Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então, Paulo está dizendo que os homens da guarda, os soldados, estavam tendo a oportunidade de ouvir a palavra, porque ele estava preso. Ele continua no versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Isso é interessante, porque nós vemos aqui o seguinte, que Paulo está dizendo que as cadeias dele, a prisão dele, estava até estimulando, animando, incentivando outros irmãos a anunciarem a palavra do Senhor. Então veja que mesmo Paulo estando preso, a palavra de Deus não estava presa, a palavra de Deus continuava sendo anunciada, a palavra de Deus continuava a ser proclamada, certo? E esse ponto, ele traz algumas implicações para a minha vida e para a sua vida, né? Algumas implicações é que precisamos entender que essa quarentena que de certa forma nos aprisiona, essa quarentena, ela não pode nos levar a uma postura de achar que a palavra está presa, né? Nós precisamos, na verdade, anunciar a palavra. O meu aprisionamento não pode levar ao aprisionamento da palavra. Eu estar preso não significa que a palavra de Deus tenha que estar presa. Isso mostra que mesmo eu estando preso, eu posso anunciar a palavra. Mesmo eu estando de quarentena, mesmo você estando de quarentena, estando em casa, né? Estando ali isolado, nós temos maneiras, formas de anunciar a palavra. A palavra de Deus pode ser anunciada por mim e por você, mesmo nós estando presos. Isso aconteceu com Paulo diversas vezes, certo? Então, isso aqui é uma primeira implicação para nós. Além disso, as nossas prisões, né, no caso aqui essa quarentena, ela deve nos motivar, deve nos incentivar a anunciarmos a palavra de Deus com mais coragem, com mais desassombro. E nós temos aqui diversos meios de anunciar a palavra de Deus estando preso, estando mesmo dentro de casa, né? Por exemplo, uma maneira é o testemunho, a maneira como eu me porto, a maneira como eu procedo diante dessa pandemia. Olha, tem um ditado que diz que
uma atitude, né, vale mais que 1000 palavras, né? E isso, de certa forma, é verdade. O nosso procedimento, as nossas atitudes, elas falam mais altos que as nossas palavras, certo? E aí, a maneira como eu me porto, a maneira como eu procedo, a maneira como eu estou encarando essa pandemia é um testemunho para os meus vizinhos, é um testemunho para os meus familiares, é um testemunho para os meus amigos, conhecidos. Então, por exemplo, se você é uma pessoa, né, que fica desesperada com tudo isso, você acaba não testemunhando do Evangelho. Você não testemunha da confiança que um cristão tem em Deus. Você não testemunha da esperança de vida eterna que um cristão tem em Deus. Você não testemunha da soberania de Deus em meio a tudo isso. Olha, se nós procedemos nesse momento com confiança no Senhor, sabendo que o Senhor está no controle, tendo um procedimento que as pessoas vejam a diferença, isso anuncia a palavra de Deus. O nosso procedimento, o nosso testemunho é uma maneira de anunciarmos a palavra. Então tenha muito cuidado com a forma que você e eu, né, estamos lidando com essa pandemia, certo? A maneira como nós lidamos com essa pandemia fala muito, anuncia até ou deixa de anunciar a palavra do Senhor, né? Nós precisamos agir diferente, ser confiantes, entender que Deus é soberano, lembrar do seu poder, pois as pessoas quando olham para alguém assim, elas dizem, olha, eu queria ser que nem um fulano, né? Ele é um cristão, de fato ele confia no Senhor, ele conhece a palavra, eu aqui estou desesperado, não tenho esperança, ele tem, ela tem, olha, eu queria ser igual a ela, eu queria ser igual a ele, né? Isso é muito importante. Além disso, nós podemos também usar os meios de comunicação que Deus nos deu, né? Tanto as redes sociais, Facebook, WhatsApp, coloque versículos bíblicos, coloque frases sobre a palavra de Deus, ligue para alguém, ligue para os seus familiares, ligue para os seus irmãos, seus amigos, né? Fale de Jesus, fale da salvação em Cristo, converse sobre Deus, converse sobre a palavra do Senhor. Então, mesmo estando presos, a palavra de Deus não está presa. Nós precisamos fazer algo para anunciar a palavra, certo? Então, isso é uma primeira lição que podemos tirar diante dessa verdade de que a palavra de Deus não está presa. Uma segunda verdade, segunda e última, é que quando falamos que a palavra de Deus não está presa, isso significa que Deus ele concede a oportunidade de pessoas específicas ouvirem sua palavra. Então, nós vemos isso aqui nas histórias de Paulo. Deus, ele usa esses momentos para fazer com que pessoas específicas tenham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. É interessante perceber que muitas pessoas que nunca pararam para ouvir as Escrituras, nesse momento de quarentena, por causa talvez das mensagens que vão sendo colocadas na internet, muitas pessoas que nunca pararam para ouvir a palavra estão ouvindo essa quarentena. Não é verdade? É verdade. Muitas pessoas que nunca tiraram tempo para ouvir uma pregação, nunca tiraram tempo para dar atenção ao que Deus diz nesse momento de quarentena, e estão tendo essa oportunidade. E isso fica muito claro também na história de Paulo. Eu gostaria de falar aqui de um exemplo que está escrito lá em Atos capítulo 16. Então, se você também puder abrir, vai ser muito interessante fazermos essa leitura juntos. Atos fica ali depois dos evangelhos, certo? Bem no início do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem Atos. Depois do evangelho de João, vem Atos. E Atos fica antes de Romanos, certo? Então, Atos, capítulo 16, a partir do versículo 23, vai falar algo muito interessante, certo? Vai falar aqui de uma história quando o apóstolo Paulo, juntamente com um servo de Deus chamado Silas, Paulo e Silas foram presos por estarem pregando a palavra de Deus. Então, em Atos 16, capítulo 16, versículo 23, diz assim: E depois de lhes darem muitos açoites, ou seja, depois de Paulo e Silas terem sido bastante açoitados, os lançaram no cárcere aqui prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança.
Este, recebendo tal ordem, levou Paulo e Silas, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, né? Ficaram ali com os pés presos no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Versículo 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Irmãos, essa história é muito interessante. Então, Paulo e Silas, dois servos de Deus, estavam pregando, anunciando o evangelho, até que eles foram presos, né, ali pelas pessoas que habitavam ali em Filipos. E então, quando eles foram presos, eles cantaram ao Senhor, e diante das algemas, da cadeia, eles cantavam e oravam, e isso acabava sendo um testemunho para os outros presos, né? Diz que os outros presos ouviam isso e ficavam até, parece que, impactados. É o que eu acabei de falar, né? A maneira como nós nos portamos diante das dificuldades, isso fala, isso testemunha para os outros. Então, se eu testemunho com fé, confiança durante essa prisão, essa quarentena, isso vai ser um testemunho para os vizinhos, né? Como assim a oração e o cântico de Paulo e Silas foi um testemunho para aqueles que estavam ali na prisão. Agora, eu não quero focalizar isso, mas focar o seguinte, que a prisão de Paulo deu ao carcereiro, o carcereiro que era o chefe ali, né? Que ficava guardando os presos, a prisão de Paulo e Silas deu ao carcereiro a oportunidade de ele ouvir a palavra. Isso é interessante. Talvez esse carcereiro, ele nunca fosse ouvir a palavra se Paulo e Silas nunca tivessem sido presos. Entende? Mas aí, a prisão desses dois servos de Deus concederam a esse carcereiro a oportunidade de ele ouvir a palavra. Eles perceberam que Paulo e Silas pregavam a verdade. E ele pergunta: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas então diz: crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E aí, quando Paulo diz isso, Paulo continua então a pregar a palavra de Deus para aquele carcereiro. E isso mostra o que eu acabei de falar. Quando nós falamos que a palavra de Deus não está presa, nós percebemos o seguinte, que quando os cristãos, os servos de Deus, estão presos, né, Deus concede a pessoas específicas a oportunidade de ouvir a palavra. A prisão de Paulo concedeu ao carcereiro a oportunidade de ele ouvir a palavra, se converter e crer no Senhor Jesus Cristo e ser salvo. A minha prisão, a prisão de diversos cristãos, não a prisão igual a de Paulo, né? Não sofremos como Paulo, mas essa quarentena que nos isola dentro de casa, está dando a oportunidade para muitos ouvir a palavra de Deus. Isso é interessante. Então você, talvez que nunca tirou um tempo para ouvir a palavra do Senhor, mas que nesses dias tem ouvido, lembre-se disso. Deus está te dando uma oportunidade para você ouvir o Evangelho, para você ouvir a salvação em Cristo, para você entender que só mediante Jesus há salvação. Creia nele, arrependa-se dos seus pecados e de fato se converta ao Senhor Jesus, ouça a palavra. Então Deus está te dando essa oportunidade. Então esse é o objetivo. O objetivo é que a palavra de Deus, sendo anunciada, traga salvação àqueles que ouvem. Mas aí eu gostaria de terminar fazendo a seguinte exortação: ouvir a palavra
dar ouvidos à palavra, de fato fazer aquilo que a palavra está dizendo, crer no Senhor Jesus e será salvo, produz salvação. Mas rejeitar a palavra, não querer dar ouvidos à palavra, não querer ouvir, crer que só em Jesus a salvação, isso não traz salvação. Isso resulta em juízo. É o que Jesus falou em João, capítulo 12, versículo 48. Eu encerro lendo esse versículo. João, capítulo 12, versículo 48, quando Jesus diz assim, João 12, 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Quem vai julgar? A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Rejeitar a palavra é trazer para si juízo no último dia. E quem é que vai te julgar? A própria palavra de Deus, a palavra que você ouviu. Então não rejeite, ouça a palavra, faça como o carcereiro e tantas outras pessoas que têm dado ouvido e de fato crido no evangelho anunciado por esta palavra. Então lembre-se, nessa quarentena, mesmo diante da nossa prisão, da prisão de quase todos, estamos confinados em casa, a palavra de Deus não está presa. Nós devemos anunciar e muitos precisam ouvir. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que o Senhor fale ao teu coração por meio dessa mensagem. E qualquer dúvida, você pode nos procurar pelo WhatsApp, as mensagens aí no YouTube, Se você quiser deixar uma mensagem, uma pergunta, nós tentaremos responder, tá bom? Então, muito obrigado por sua atenção. Deus abençoe. Até o próximo culto.